Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Alô, minha gente querida do esporte em ritmo de Paris 2024, Olimpíadas pra você. Nesse ritmo, com essa alma, com esse espírito, estamos começando mais um Placar Esportivo, o programa esportivo referência na TV de Goiás. Grande abraço para você sintonizando a gente aqui na região metropolitana de Goiânia, Goiás, pela Fonte TV, canal 5.1 HD na TV aberta, na TV fechada, Claro Net 517 na Sky Brasil, para todo o território brasileiro, canal 584 em qualquer lugar do Brasil. Você sintoniza na Sky 584, é rede fonte de comunicação. Um abraço para você do sul de Goiás, nos vendo aí pela Fonte TV, canal 5 de Itumbiara na TV aberta. Alô, Goianésia, Vale do São Patrício, um abração para você que sintoniza o Placar Esportivo no canal 17 da TV Gigabyte. Brasília, capital da República, Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, cidade satélite do Gama, do Guará, Santo Antônio do Descoberto. Um abração para você de Águas Lindas de Goiás, nos vendo pela Fonte TV, canal 15.1 HD na TV aberta. Placar Esportivo desta segunda-feira. Julho já está indo embora, daqui a pouco acaba o ano. Comigo e contigo no Placar Esportivo, comentarista Júnior Rogui. Alô, Júnior. Alô, Luiz Gama, né? Que satisfação enorme estar com você. Você que é uma lenda do esporte aqui no estado de Goiás. Te acompanho, eu não vou falar a idade que eu te acompanho para me entregar, né? Mas tem muito tempo que eu te acompanho, sou seu fã número 1, quero deixar isso bem claro aqui ao vivo para todos ouvirem, meu pai também te acompanha e vamos juntos aí fazer um programa muito especial com muita informação para os nossos telespectadores. Como é o nome do seu papai, Rogui? Lindomar. Seu Lindomar, um abraço para você, beijão, grande abraço. É Tigrão, é Moché ou é Dragonete? Ele já nasceu com sangue verde ali, a família inteira já descendência, só minha mãe, não, mas a minha mãe, ela é vilanovense, minha mãe torce pro Vila Nova. Salvou um na família. Salvou. Um grande abraço. Vamos aos destaques do Placar Esportivo desta segunda-feira, de olho nas Olimpíadas. Ai, Dragão. Muito bem, rápido intervalo, a gente volta já com o Placar Esportivo, assim ó, de notícias do mundo esportivo pra você. Até. Muito bem, de volta com o Placar Esportivo desta segunda-feira. Lembrando que você acompanha também o Placar Esportivo na rede fonte de comunicação e também lá no YouTube. Olha o endereço aí, www.placaresportivo.com.br. Agora é hora de velocidade. Vamos para a Fórmula 1 aqui no Placar Esportivo desta segunda-feira. Neste domingo, George Russell fez uma prova perfeita para vencer o GP da... Obrigado, Danilo, pelas informações. Você viu, né, Rony? Um grande prêmio cheio de novidades, cheio de alternativas e Lewis vencendo mais uma. Queria saber quem é o VAR que pesa esses carros lá para saber quem denunciou esse carro mais leve, né? O que fica me parecendo muito suspeito, uma vitória dessa em que o Russell acabou massacrando ali e vencendo essa prova de maneira bem eficaz. Agora, minha pergunta é, quem é que fez essa pesagem? Quem é o VAR da Fórmula 1, Gama? Esse é um detalhe. Olha aí, na tela a classificação dos construtores, as escuderias. Red Bull, olha só a diferença, rapaz, 408 pontos em primeiro lugar, depois a McLaren 366, Ferrari 345, 286 a Mercedes, Aston Martin 73, RB 34, aí o pessoal lá de trás, né? Em sétimo, a Haas com 27, a Alpine 11, a Williams, quem diria, 4 pontos e o pessoal da Sauber, nenhum pontinho até agora. Me surpreende a Williams, né? A Williams está lá se tivesse ali uma zona de rebaixamento, ela estava caindo para a Série B, né? Tá bem baixo, uma que já foi às pontas aí na época do próprio Ayrton Senna e do Damon Hill, e hoje está nessa distância tão grande aí dos construtores que estão lá na ponta, Gama. Tá certo. E agora no Placar Esportivo vamos dar uma olhadinha na classificação dos pilotos. Aí também não tem muito o que a gente olhar, não tem muito o que torcer, né? A Fórmula 1 hoje é muito previsível. Verstappen, 277 pontos. O segundo colocado, Norris, com apenas 199. Leclerc, 177. Por aí basta. Por aí, esses três que vão disputar realmente o título dessa temporada, né? Os três que vão na ponta, né? Mas aí a gente olha a genialidade do Max Verstappen
e ver o quanto ele desponta entre os outros corredores. Perfeito! Oh, que saudade a gente tem da Fórmula 1 com os brasileiros disputando títulos, fazendo a emoção para valer a cada domingo, a cada fim de semana, principalmente com os nossos brasileiros que desapareceram. Cadê o talento do Brasil para chegar na Fórmula 1, hein? Planeta Ensino Médio, Enem Vestibulares, uma escola feita com amor e carinho para você, para os seus filhos. Lembre-se, vá para a melhor, vá para Planeta Ensino Médio, Enem Vestibulares. Participe, bota seu filho numa escola verdadeiramente de primeiro mundo e, claro, ele vai ter grandes oportunidades na vida. Educação tem que ser levada a sério. Planeta, a escola do seu filho, a escola do futuro do seu filho, da sua família. Planeta, grande abraço. E agora vamos acompanhar divisão de acesso no futebol goiano. Tem novidade. Tem gente que vai percorrer 279 quilômetros o ano que vem para fazer jogo da primeira divisão no Goianão. Vamos ver. Na divisão de acesso do Goianão, o Acerv foi derrotado em casa para o Anapolina, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Os gols que saíram só no segundo tempo foram marcados aos 7 minutos por Chilu. Depois, no finalzinho, aos 41, por Douglas. Final de jogo, Acerv 0, Anapolina 2. O Grêmio Anápolis recebeu a Santa Helena, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E tivemos uma partida com muitos gols. O primeiro saiu aos 11 minutos do primeiro tempo, com Coreano, para os visitantes. 3 minutos depois, Miguel deixou tudo igual, marcando para os donos da casa. Ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, Renan Silva virou o jogo para o Grêmio Anápolis. Na volta para o segundo tempo, o Grêmio Anápolis ainda ampliou aos 12 minutos com Renan Silva mais uma vez. E aos 21, o Santa Helena ampliou com Tailon. Final de jogo, Grêmio Anápolis 3, Santa Helena 2. O Inhumas enfrentou o Trindade no estádio Zico Brandão e venceu o jogo. O primeiro gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo com Walter Bala. E na segunda etapa, o gol saiu nos acréscimos. Lucas Vitor fez o segundo. Final de jogo, Inhumas 2, Trindade 0. Pois é, o Trindade só dependia dele, acabou ficando na saudade, coitado do Trindade, o velho tacão, querido lá da minha velha e querida Trindade. Então, em umas, a Pantera Aviada, vice-campeã goiana de 1968 e o Abecate, aquela de Ouvidor, a 279 quilômetros de Goiânia, ô Júnior. Vai dar uma passeada boa até chegar aqui para jogar com Vila, com Atlético e com Goiás, né? Parabéns pelo acesso ao Inhumas e a Ouvidorense, que é o Abecate, e fica aqui a nossa tristeza pela Anapolina, né? A grande chatinha lá de Anápolis, e já tem um bom tempo aí que não figura na Série A do Campeonato Goiano e dessa vez ficou de fora por causa de um ponto, né? 23 pontos. E o Grêmio Anápolis também, que já foi até campeão goiano, né? Um time sem torcida, um time sem história, e um time de empresários. Hoje não dá conta de chegar à primeira divisão do futebol goiano. Campeão goiano em cima do Vila, jogando no Onésio Brasileiro Alvarenga. Que eu pensei que o Vila ia quebrar esse jejum de tantos anos sem títulos, acabou perdendo naquele ano. Também revelou o Lucão, né? Aquele centroavante grande, altão, que foi para o time do Atlético e acabou aí caindo para a Série B e agora não consegue mais voltar para a Série A do Campeonato Goiano. Gama. Parabéns então, pessoal, a querida Ouvidor, que agora faz parte da elite do futebol goiano. E umas já de histórias lindas, maravilhosas. Além desse time de 69, década de 90, o Inhumas também chegou a fazer uma boa equipe quando fez uma espécie de filial do Goiás. Não sei se você se lembra, quando o Reidner, que inclusive mora lá, foi jogar lá, Marcelo Borges, Marcelo Batista, uma série de jogadores importantes revelados aqui na base do Goiás, reforçaram a Pantera Aviada e deu muito trabalho naquele campeonato goiano. E engraçado como o Goiás tem essas parcerias, né? Ele fez essa parceria com o time do Inhumas lá nos anos 90 e anteriormente faz muito com a Aparecidense também, né? Cede alguns jogadores para o time do Aparecidense, jogadores que não têm aí perfil para entrar e disputar, por exemplo, uma posição com os jogadores que estão no elenco do time do Goiás, acabam indo para a Aparecidense fazendo bons campeonatos, como é o caso do Robert, que está lá, né? Outro também, o lateral direito que jogava no time do Goiás, que era o Leirielto, também fez um bom campeonato jogando pela Aparecidense. E parabéns aí ao Inhumas. Quem sabe, né? Voltando agora, o Goiás monta a parceria novamente, eles despontam e pegam a Copa do Brasil.
aí. E o bom do Wilson que é coladinho em Goiânia, pertinho, para fazer aquela viagem bem bate e volta. Agora é hora de Série B, Campeonato Brasileiro da Segundona. O Vila Nova decepcionou a sua galera. O time do Vila sempre teve esse problema, ô Gama, ali na frente, na hora de finalizar. Inclusive o próprio Juan Christian e o Alisson, eles podem aí montar uma prateleira na casa dele de gols perdidos, tanto nessas últimas rodadas aí, até contra a própria Ponte Preta também, o tanto de gols que esses dois cidadãos perderam aí, podendo aí o Vila ter suas pontuações maiores dentro da competição da Série B. E agora vamos conferir o que falou o técnico Luizinho Lopes, está fazendo um sucesso danado, muito querido pela torcida do Vila. Vamos ver suas explicações por esse tropeço do Tigrão, pai d'égua diante do Ituano. Tá na tela. Olha, nós ainda temos uma rodada para finalizar o primeiro turno do campeonato. Nós temos um grupo do Juan Christian, jogador jovem, potencial, e nós temos muita coisa ainda pela frente. E jogadores que vai recuperar jogador jogando, né, vai recuperar jogador entrando. O Juan tem dado a contribuição dele em todos os jogos. Eu não trato individualmente, jogo a jogo, sim coletivamente. E é seguir trabalhando duro, ajustando os detalhes, melhorando individualmente os jogadores, melhorando coletivamente a nossa equipe. É um garoto que tem um baita de um potencial, assim como muitos outros, né? Nós entendíamos que nós deveríamos iniciar com a mesma equipe, né? Tirando a ausência por cartão dos gêmeos, porque a gente acredita que a equipe ela é uma equipe que vem competindo bem, né? A equipe que está pontuando bem dentro da competição, e a gente trata sempre coletivamente jogo a jogo. O Luizinho, inteligente que é, experiente que é, embora não seja treinador de muitos anos, né? É um treinador que está começando a sua carreira, mas já tem experiência suficiente para saber que ele precisa valorizar esse pontinho, até para dar moral para os seus jogadores. Mas é bom abrir o olho porque o Vila já está há 3 rodadas sem vencer. Júnior. É verdade. O time do Vila Nova, o Luizinho, ele tem nas entrevistas, ele tem essa calma de transmitir essa questão dos jogadores serem valorizados. Ele oferece oportunidade para que o jogador apresente um bom futebol dentro aí das partidas, mas é igual você falou, a luzinha de alerta começa a acender quando os pontos não vêm, e principalmente quando você passa muito tempo sem ganhar. O time do Goiás é o maior exemplo disso. O time do Goiás estava na liderança, passou a não ganhar mais os seus jogos, hoje aí figura entre do 8º para trás e sempre ali tentando chegar no G4, acaba tropeçando e não chega. Então, se o time do Vila Nova enfrentar problemas daqui em diante, em que a tabela vai começar a engrossar, né? Inclusive agora o próximo adversário do Vila é o Paysandu, que foi o algoz do Vila Nova na Copa Verde. Se a tabela começar a engrossar e o Vila Nova perder alguns jogos, ele sai do G4. Como sabemos do nivelamento da Série B, muito complicado voltar lá para dentro, Gama. Abre o olho, Tigrão! E você, torcedor, acompanha com a gente agora os próximos jogos do Vila Nova. Confrontos do Tigrão. Como você estava dizendo, nessa segunda-feira, na outra semana, Vila Nova e Paysandu. Vila favorito nesse jogo, não, Júnior? Vila Nova super favorito, porque joga em casa, né? O time do Paysandu encontrou um Vila Nova meio que fora de órbita naquelas 2 partidas da Copa Verde, né? Enfiou 6-0 no time do Vila Nova. Nem o pior, assim, dos pessimistas imaginaria um resultado como aquele. Então o Vila Nova é favorito para vencer essa partida. Aí depois, no dia 12 de agosto, Guarani e Vila Nova lá no Brinco de Ouro da Princesa. Esse Guarani é baba do boi. A Guarani, ele é complicado de jogar contra ele no Brinco de Ouro, mas o Vila Nova continua sendo sim o favorito, até porque o Guarani esse ano já está com a sua credencial assinada para descer para a Série C. Aí depois o Vila na sexta-feira 14 recebe aqui no Anésio Brasileiro o Alvarenga, onde o Vila é bicho grande, vai pegar o Sport Recife, um grande adversário dessa Série B. É, isso que eu ia falar, o time do Sport Recife sim, já é um time mais organizado, umas contratações mais pontuais, tecnicamente falando, um time bem postado, um time muito bem montado, é um jogo mais complicado, aí eu vou de empate. E aí o Vila tem um jogo encardido, Operário e Vila Nova, que dia que é? Dia 20? Dia 20. Dia 26, né? Ou é 20? Dia 20 Pronto, de agosto. 20. Olha aí, esse jogo é encardido, hein? É, um jogo difícil, jogo complicado, até porque lá no estádio do Operário ele parece ser um pouquinho mais compacto. Eu estava acompanhando o jogo do Goiás contra o time do Operário lá. E tem um jogador lá argentino, que eu me esqueci o nome dele agora, que ele tem alguns chutes, alguns lampejos dentro da partida, que faz toda a diferença. Jogo complicado, o Operário é favorito. E aí no dia 25, ainda no mês de agosto, tem Tigrão, Pai d'Égua e América Mineiro no Anésio Brasileiro Alvarenga. Jogo muito difícil, jogo de G4, né? Aí sim o América é favorito para essa partida, porque o América é um time, nessas questões de chegada de ponta, o América sempre desce e sempre volta para a Série A. Ele e o Avaí têm esses negócios. Quando eles não voltam, eles tiram pontos dos times que estão querendo voltar. Então, na minha opinião,
Nesse jogo, sim, mesmo jogando em casa, o América é favorito. E agora o Placar Esportivo preparou para você gols do Campeonato Brasileiro da Série B. Bola na rede, vamos ver. Pelo Campeonato. Muito bem, depois desse show de gols, olha só como é que está o Campeonato Brasileiro da Série B 2024. Santos, favoritaço 33 pontos, Mirassol 29, Vila em terceiro 29, América Mineiro na quarta posição também 29 pontos. Aí vem a pressão, Sport Recife em quinto com 28, Novo Horizontino 27, Ceará sétimo com 26, o Operário 26 pontos também em oitavo, Goiás na nona posição 25 pontos. 4 pontos do G4 tá o Verdão, CRB na 10ª posição com 24, na segunda página da Série B nós temos o Avaí 24, Ponte Preta 23, Curitiba 23, Paysandu, próximo adversário do Vila 23 pontos, Amazonas 21, Chapecoense 19, e aí no inferno da segundona, o Botafogo de Ribeirão com 18 pontos, o Brusque de Santa Catarina 18, Ituano 13 e o Guarani, o pior de todos, 11 pontos ganhos. E hoje tem rodada, tem jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, o Paysandu na Curuzu vai receber a equipe do Novo Horizontino. O Vila tem que secar o Novo Horizontino, viu, Júnior? É bom, Tigrão, a torcida do Vila secar o Novo Horizontino. Verdão vida, né? Pega o Amazonas. Esse jogo foi adiado. E amanhã nós temos Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos secar o Novo Horizontino, Júnior. Você vê como é que é a vida, né? O torcedor do Vila vai torcer pro Paysandu hoje e torcer contra o Paysandu na segunda-feira que vem, né? O jogo do Goiás foi adiado em função do jogo da Copa do Brasil. O Goiás joga amanhã contra o time de São Paulo no estádio Cícero Pompeu de Toledo, né? Que é o Murumbis, mudou o nome agora pelo Name Rights. E amanhã tem o Avaí e o Botafogo. É exatamente esse o nosso próximo assunto, virando a chave, saindo de segundona, saindo de Campeonato Brasileiro Série A, Série B, pra gente falar da Copa do Brasil, porque esse meio de semana é todinho da Copa do Brasil, e o Goiás vai pegar a equipe do São Paulo. O time ficou frustrado, frustrou o seu torcedor em função, né, desse último empate, mas a onda é virar a chave. É interessante o time do Goiás virar essa chave, né? Esse empate teve alguns episódios lá durante essa partida, né, envolvendo o próprio Thiago Galhardo, que é um jogador aí que ele já apresentou algumas questões extracampos e os outros clubes que ele já jogou, né? E o próprio Hélio dos Anjos havia profetizado lá atrás que ele ia dar problema pro Goiás adiante, só que agora ele já foi na rede social, já falou que não fez nada disso e que iria representar judicialmente a pessoa que fez essa acusação, que jogou a camisa do Goiás. Então criou um certo ambiente ruim entre a torcida e o próprio Thiago Galhardo. Que seja dita a verdade, que seja provada a sua verdade e que amanhã o time do Goiás possa fazer uma excelente partida contra o time do São Paulo. É fácil? Não é. Quem é o favorito? São Paulo. O time do São Paulo é melhor postado. O time do São Paulo hoje tem o Caleri, tem o próprio Lucas, que está lá, está jogando muita bola, tem o Galopo, que está próximo de ser vendido para a Europa. Ganhou recentemente essa Copa do Brasil. Então, o time do São Paulo, ele é assim, o Zubeldia pegou o time do São Paulo desorganizado e ele assumiu contra o próprio Atlético aqui, ganhou do Atlético aqui, de lá para cá o time do São Paulo se reergueu dentro da competição da Série A e na própria Copa do Brasil, que eliminou o Águia de Marabá, que foi algoz do Goiás no ano passado. Então, o time do São Paulo hoje, ele é melhor, assim, falando tecnicamente, né, falando sobre elenco, batendo com elenco, o time do São Paulo é muito melhor do que o time do Goiás. Mas o Goiás tem a chance de ir lá e beliscar um empate, quem sabe trazer para a Serrinha e aqui definir nos pênaltis, confiando no nosso querido Tadeu. Perfeito. Agora o nosso assunto é o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a Série A. O Atlético, o querido Dragão Campineiro, foi ao Rio de Janeiro, Maracanã. Já é diferente do time do Ventura, do Jair Ventura, ou não? Tá tudo igual? Não, ele aposta, né, na questão do quê? Os times do Jair Ventura, desde quando ele era do Goiás, ele montava um ferrolho, né, no seu sistema defensivo e ficava ali na dependência do Pedro Raul ou então mesmo do próprio Vinícius, que na época no Goiás estava jogando até um bom futebol, ter um contra-ataque, fazer um gol e acabava segurando o resultado. Não deu certo no time do Atlético. Então, assim, não é todo elenco que é igual. Agora o Wagner Mancini não, o Wagner Mancini ele posta o seu time melhor. Ontem ele entrou com um centroavante mais forte, que me fugiu o nome dele aqui agora, Hurtado, jogador Hurtado, que ele segura os seus zagueiros lá na frente e ele costuma dar uma pressão ali na hora da saída da bola. E o time do Atlético até tentou esboçar. É diferente sim o Atlético do Mancini para o time do Jair Ventura. O do Mancini é melhor. Do Mancini é melhor, só que o psicológico do Atlético hoje não está ajudando. O Atlético toma um gol e se desorganiza por inteiro. Perfeito, e agora a gente vai conferir os próximos compromissos do Atlético. Antes, vamos ver o que o Mancini falou, né? Que explicação ele tem para a produção do Atlético na partida de ontem no Maracanã? Fala, Mancini.
muita coisa para ser jogada no campeonato, então nós não podemos de maneira alguma jogar a toalha, né? É lógico que a cada rodada vai ficando mais difícil, mas o importante é você estar de pé sempre, né? Nós viemos aqui, fizemos um bom jogo contra o Flamengo, erramos em alguns detalhes e esses detalhes acabaram nos custando caro, mas o importante é a gente manter a nossa linha de frente sempre convicto de que é possível. O brasileiro, assim como eu acabei de dizer, ele está muito mais difícil, né? Porque você tem uma parte do campeonato a ser jogado e o histórico não é bom esse ano, a gente tem que reverter isso daí o mais rápido possível, voltar a ganhar jogos em sequência, mesmo com a dificuldade da tabela. Você vê, desde que eu cheguei aqui, nós já enfrentamos o Palmeiras, que está lá em cima, o Flamengo, esses dois fora de casa, jogamos contra o Vasco em casa, enfim, são sempre jogos difíceis, são jogos onde a gente tem que tentar ter uma supremacia sobre os adversários e tecnicamente às vezes a gente não consegue isso, essa é a verdade. Série A não tem tempo. Não tem tempo para você ficar olhando o nome e ficar olhando o escudo do adversário. Todo mundo na Série A é bicho grande. Série A é coisa séria. Série A é pra gente boa de serviço, né, Mancini? Tanto é verdade que o presidente do Atlético, Adson Batista, meio que chutou o balde, meio que jogou a toalha. Porque ele sabe que o Atlético em 19 jogos precisa vencer 10. Pelo menos 10 vitórias o Dragão precisa ter, senão não sobe. Ou senão não permanece no Brasileiro da Série A. Eu fiz essa pergunta ontem com um torcedor do Atlético, amigo meu. Falei, lista 10 times da Série A que o Atlético pode ganhar hoje. Fica meio complicado, é muito difícil a situação do Atlético. Hoje o Atlético não é favorito contra nenhum time. Contra nenhum time. Nem aqueles que teoricamente disputam o campeonato do Atlético. Tem um campeonato à parte, né? Do pessoal de trás. O campeonato do corte. Mas o Atlético, ele tem que sair dessa Série A desse ano, pelo menos com dignidade, né? Se é para cair, que caia disputando ali para sair entre o 16º e 17º, para ter o seu torcedor pelo menos animação para voltar no estádio. Quando um diretor de futebol fala isso, quando ele dá a entrevista falando que já vai pensar na montagem do elenco, já vai dispensar, já temos que pensar em 2025, ele afasta o torcedor do estádio. E outra coisa, ele desanima o jogador que está dentro do campo, o jogador ele vai continuar recebendo seu salário. Entendeu? Ele vai ter o seu contrato para cumprir, mas ele não vai entrar. O jogador ele desanima assim numa facilidade muito grande. E também desanima o técnico, igual o Wagner Mancini, que estava dando entrevista ali cabisbaixo, depois dessa derrota para o time do Flamengo. Vamos conferir os 5 próximos jogos do Atlético no Brasileiro da Série A? Olha a cara de pescoço. Atlético e Vasco da Gama. Isso é pela Copa do Brasil, agora quarta-feira aqui no estádio Antônio Ascioli. Jogo difícil demais. O time do Vasco se reencontrou, né? Agora tem um Coutinho lá também. O time do Vasco que ontem jogou com o time do Grêmio, rapaz. O estádio, assim, é aquela coisa horrível lá da Arena Condá. Mas é um jogo muito difícil e, assim, é complicado. É igual você falou, Gama, não dá para escolher adversário na Série A. Aí depois, pelo Brasileiro, no sábado tem Atlético e Botafogo. O Botafogo tá jogando quase que o melhor futebol do Brasil. Isso, teve um apagão no Botafogo esse final de semana, ele perdeu de 3-0 pro Cruzeiro. Você sabia que nas últimas 6 rodadas o Cruzeiro foi o time que mais ganhou pontos? Foram 5 vitórias e 1 derrota, 15 pontos. Cruzeiro nas últimas 6 rodadas, o melhor time do Brasil. Me lembrou o Cruzeiro de 2003, né? Que vinha ganhando de todo mundo e conquistou aquele campeonato brasileiro com os pés nas costas. Mas o time do Botafogo é favorito. Olha aí, se a gente for ver os próximos jogos, você pode analisar o jogo da volta, né? Contra o Vasco e Atlético no Rio de Janeiro, mais favoritaço o Vasco ainda. Depois São Paulo e Atlético no Morumbi. E aí depois Dragão e Internacional em casa. Pois é, são jogos totalmente complicados para o time do Atlético, né? O Internacional, que não está lá essa maravilha toda, trocou de técnico agora com a saída do Kudê, o Roger assumiu lá. Mas é mesmo assim, né? É uma tabela complicada e é aquilo que eu falei. Se você nomear para mim 10 times hoje na Série A que perde pro Atlético, aí o Atlético tem chance ainda de continuar. A nega tá lá dentro e a rede balançou. Gols pelo Brasileirão da Série A na tela para você. A 20ª rodada, ou seja... Beleza, e agora a gente dá uma olhadinha na tabela do Brasileirão Série A. A liderança agora é do Flamengo, 40 pontos, Botafogo segundo também, 40. Cochilou em fogão, Palmeiras 36, Fortaleza 36, é o famoso G4. Ainda na zona da Libertadores, Cruzeiro com 35, melhor time do Brasileirão nas últimas 6 rodadas. São Paulo, sexto com 32, sétimo Bahia 32, o Atlético Paranaense 28, o Atlético Mineiro já está em 9º lugar com 28 pontos também.
E fechando a primeira página, o Red Bull Bragantino, 25 pontos. Vasco da Gama, 23. 11ª colocação. 12º, Criciúma, 21. 13º, Juventude, também 21 pontos. O Inter na 14ª posição, 20. Corinthians, pertinho da zona. O Coringão tem 19 pontos. O Grêmio é o 16º, já vazou da zona de rebaixamento com 18 pontos. Vitória abrindo a zona, o Z4 com 18, Cuiabá 17, Fluminense 17, o nosso Atlético, pior de todos, 12 pontos ganhos. E o danado é que o Fluminense, todo mundo ali no G4 tá reagindo, só o nosso Dragão que não. Tá reagindo, né? Para que você tenha noção, o time do Atlético, ele precisa praticamente de um milagre para sair ali daquela zona de desconforto. Com 12 pontos na metade do campeonato, é muito difícil recuperar, Gama. Olha os melhores da rodada aí, ó, goleiro Cássio, ex-Corinthians Cruzeiro, pegou bola pra caramba, fez umas 3 defesas que eu vi o jogo. William do Cruzeiro, Nauel lá do São Paulo. Quem que é esse aí, menino? João Marcelo do Cruzeiro também. Ayrton Lucas do Flamengo, lateral esquerdo, bom jogador. Barreal do Cruzeiro. Bom também. Matheus Pereira do Cruzeiro. Ótimo, melhor jogador em campo. Jorgiane de Arrascaeta, também o melhor jogador em campo contra o time do Atlético. Deitou e rolou, né? Soteldo do Grêmio. Pequenininho da Venezuela. Bem pequenininho, né? Tomei um susto, achei que aquele ali do Criciúma fosse o Alano, que era do Goiás, mas né? Não, o Bolazier. E lá na frente o Hulk se fechando como centroavante. 2 gols, 2 pênaltis, confirmando um grande matador que é o Hulk, um dos melhores jogadores do futebol do Brasil ainda hoje. Rápido intervalo e já tem muito assunto das Olimpíadas de Paris para você no Placar Esportivo. Voltamos já. Muito bem, já de volta com o nosso Placar Esportivo aqui naquele Fonte de Comunicação, dando destaque agora para as Olimpíadas de Paris, Olimpíadas 2024, brasileiros no pódio. O Brasil estreia no pódio. 3 medalhas para o Brasil, tá pouco, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, como diz aquela moda. E a Raíssa, infelizmente, né, pra ela sobrou, porque daquelas 2 japonesias não tem ninguém que ganha, né? É complicado, aquelas meninas parecem meninas de videogame, né? Parece que elas são controladas por alguma coisa. As manobras dela foram praticamente perfeitas. E olha que a Raíssa foi muito bem. E na outra Olimpíada ela já tinha conseguido uma medalha de prata e alguns mundiais ela até ganha também, né? Aqui meu destaque vai para o William Lima, né? Porque ele chegou na final, o japonês ali acabou conduzindo ele e acertou um ippon no final e tirou a medalha de ouro. A primeira medalha, né, do Brasil nessas Olimpíadas. Isso, então prata, né? Prata e dois bronzes aí para o Brasil. A nossa esperança é que a seleção de vôlei, né, que já tem esse costume de trazer medalhas de ouro, venha, traga essas medalhas de ouro. E aí você também está comentando no começo do programa, até esqueci de mencionar o próprio Gabriel Medina, também que vai enfrentar outro brasileiro e tem aí pavimentado o caminho para também receber uma medalha de ouro. Vamos dar uma olhada no quadro de medalhas das Olimpíadas Paris 2024, liderança do Japão. Olha lá, 6 medalhas de ouro, 2 de prata, 4 de bronze. Segundo a França, né, tá jogando em casa, tem a torcida. 5 de ouro, 8 de prata, 3 de bronze, 16 medalhas. Depois vem a China, 5 de ouro, 5 de prata, 2 de bronze. A Austrália, 5, é 5, né? 5 de ouro, 4 de prata, nenhuma de bronze, 9 medalhas. Coreia do Sul, que é uma potência também, tem altíssimos investimentos no esporte. 5 de ouro, 3 de prata, 1 de bronze, 9 medalhas no total. Estados Unidos em 6º, por enquanto. 3 de ouro, 8 de prata, 9 de bronze, 20 medalhas. Depois a Grã-Bretanha, 2 de ouro, 5 de prata, 3 de bronze com 10. Depois vem a Itália, Canadá, Brasil é só o 18º. Com essas 3 medalhas que nós mostramos aí. E a surpresa fica pelos Estados Unidos, né? Geralmente ele figura na ponta, disputando a liderança e está apenas em 6º colocado. Mas as Olimpíadas estão apenas no início, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, muitos jogos aí para serem realizados. Agora é hora de falar do Viveiro Goiás. Viveiro Goiás tem tudo o que você precisa para a sua jardinagem. Olha, frutas, mudas, flores, plantas ornamentais e é o maior estoque, a maior diversidade. Você precisa conhecer o Viveiro Goiás, pertinho de todos nós aqui em Goiânia e super fácil. De onde você estiver em Goiânia é fácil chegar no Viveiro Goiás, está lá na 24 de outubro, logo abaixo da Praça Joaquim Lúcio. Fique à vontade, no Viveiro Goiás
um mundão de plantas, de flores, de rosas, plantas ornamentais, flores e ainda mudas frutíferas. Vá conhecer Viveiro Goiás, 3233-3977. Faça uma visita, será um prazer recebê-lo. 3233-3977. Viveiro Goiás. Vamos continuar nas Olimpíadas 2024. Brasil é destaque. Os dois atletas... Meu querido Júnior, detalhe. Essas perdas brasileiras, a gente percebe, exceto aquele problema da esgremista, que é um problema de saúde, mas a gente fica com a nítida impressão que é falta de investimento, né? Fica falta de investimento, né? E assim, é igual, foi um comentário do grande Beto Mendonça que narrou aí, né? Fez a narrativa, o time do Brasil, depois que ele tomou o primeiro gol do Japão, ele se desequilibrou, não conseguiu dar 2 passes e muito bem colocado por você, a goleira estava muito mal posicionada naquele último chute ali que deu a virada para o time do Japão. A seleção brasileira feminina tem muito disso, ela oscila demais, né? Precisa de um investimento melhor? Precisa, mas precisa trabalhar também a cabeça dessas meninas que chegam, saíram do jogo, não deram entrevistas, não quiseram falar com a imprensa, ninguém quis dar satisfação do que está acontecendo e fica a gente aqui no Brasil torcendo por eles e eles simplesmente ignorando a gente, não fazendo isso, né? Explicando pelo menos o que aconteceu para tomar 2 gols nos acréscimos e perder para a fraca seleção do Japão. E a ginástica brasileira, por exemplo, cheia de talentos, né? Hoje a equipe feminina do Brasil é pau a pau com a equipe dos Estados Unidos, que é a melhor do mundo, mas eu vi a Daniela Hipólito dando um testemunho ontem, dizendo que a geração dela só disputou Olimpíadas, sabe por quê? Porque o Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, patrocinava os treinamentos, o material daquela equipe. Ou seja, ao invés do Brasil, ao invés do governo brasileiro estruturar essa galera, foi preciso um jogador de futebol investir naquela geração. E o ruim é que passa anos, entra anos, sai Olimpíada, entra Olimpíada, é a mesma coisa, falta investimento e ninguém olha por eles, né? É muito complicado. Eu também vi, se eu não me engano, no Pan-Americano de 2007, um brasileiro que ganhou no Taekwondo, que ele vendia suas reciclagens para pagar a sua academia, fazer os seus treinamentos e acabou ganhando medalha de ouro. Vamos acompanhar a agenda do Brasil, terça-feira em Paris, 2024. Olha lá, triatlo masculino final com Miguel Hidalgo vai ser às 3 da manhã. 3 da manhã. De manhãzinha, natação 200 metros borboleta masculino, Nicolas Aldeiras. Tem 7 da manhã, vôlei de praia masculino Brasil e Cuba, 7h29, não podia ser 7h20. Parecendo horário de natação, 1.500 metros livre feminino com a Beatriz Isotti. Às 8h30, natação, revezamento 4 por 200 metros livre masculino, essa prova é fera. Meio-dia, rugby de 7 feminino, Japão e Brasil. E a 1h15 da tarde, ginástica artística geral, equipe feminina. O Brasil tem chance de faturar 5 medalhas aí, tomara que fature. Tomara, né? A nossa grande esperança está aí a 1h15 da tarde na ginástica artística. E boa sorte para as meninas, que elas possam trazer sim uma medalha para esse povo brasileiro que tanto sofre e tanto sofreu nas 2 últimas Copas, com as eliminações, quem sabe agora nas Olimpíadas. Chega pra cá, meu irmão. Já deu tudo certo para as meninas do Brasil. Satisfação fazer o programa contigo, um grande abraço, até a próxima. Satisfação é minha, você é um grande mito, né, do nosso esporte. Fica aqui o coração para nós 3, um abraço pro Anderson, um abraço também lá pro Betinho, para todo mundo que está nos assistindo, para minha esposa e pro meu filho. Um grande abraço para todo mundo, eu volto às 9 da noite com o Universo Politeia na Rede Fonte de Comunicação. Bye.